E aí galera, beleza? Bom, hoje eu venho aqui falar a respeito de um tema um pouco complicado também e extremamente interessante, cara. Bom, existem diversos meios e motivos pelos quais um ser humano vai se isolar, cara. Misantropia, timidez, traumas, às vezes o ser humano é hikikomori, entre outros. Bom, e o isolamento social, principalmente, o voluntário, é quando a pessoa quer se isolar da sociedade de maneira geral. Bom, vou passar aqui a mensagem para minha propaganda da minha loja. Dê uma olhada aí. Olá, somos a AO Store. Somos uma loja de acessórios que vende relógios e joias. Bom, nós estamos com frete grátis para todo o Brasil. Além disso, você pode utilizar o cupom existencial aqui no canal e você pode ganhar 10% de desconto em qualquer compra. Então corre lá, garante a sua. Bom, vivemos em um tempo em que o isolamento social está se tornando uma alternativa. Por quê? Porque ao invés de você trabalhar na rua, hoje em dia dá para você trabalhar em casa. Antigamente, por exemplo, só quem tinha o luxo de se aposentar cedo conseguia se isolar cedo. E ao mesmo tempo, cara, a gente tá vivendo uma sociedade com menos empatia, cada vez mais doente e cada vez mais difícil de lidar. Bom, e por exemplo, profissões como desenvolvedor, o editor de vídeo, são profissões acessíveis para qualquer um que queira estudar, que esteja disposto a isso e que esteja disposto a trabalhar muito também. Bom, e você pode de repente trabalhar no home office, fazendo freelas ou simplesmente com carteira assinada mesmo. E o isolamento, apesar de tudo, mesmo com todas essas coisas, ele vai ser visto como algo ruim para a sociedade. E a sociedade, por exemplo, ela subestima qualquer pessoa que é vista como isolada, seja ela introvertida ou não. Mas é comum também que as pessoas elas se isolem por motivos de doenças mentais, vale a pena lembrar disso. E como eu vinha falado aqui, o isolamento social é algo comum em diferentes sociedades por diferentes causas. Aqui no Brasil, eu imagino que, sei lá, 90% das pessoas que se isolaram de verdade são pessoas que sofrem de alguma doença mental. No Japão, não necessariamente. Por exemplo, os Nichis e os Hikikomoris, eles não necessariamente têm doenças mentais, mas mesmo assim eles se isolam, eles praticam o isolamento social. E a tendência é que o número de hikikomoris aumente cada vez mais no Japão, fazendo com que isso seja um problema de saúde pública. Se eu não me engano, existem as grandes irmãs, que são mulheres que elas têm a função de ajudar os hikikomoris, de ajudar sem julgamentos, entre outras coisas. E o número de pessoas, como eu falei, em estado de isolamento voluntário está aumentando cada vez mais. E, bom, eu queria falar principalmente a respeito das causas do isolamento voluntário. Olha só, uma página de introdução. É, primeiro caso, cara, doenças mentais, cara. Bom, e é como eu falei, eu imagino que no mundo de maneira geral, as doenças mentais elas sejam a principal forma e a principal causa de isolamento social. Cara, doenças como depressão, ansiedade social, cara, a misantropia não é vista como doença, né? Mas não sei se o distúrbio antissocial causa isso, mas enfim, e o transtorno bipolar também são algumas das doenças que eu falei aqui. Aliás, são as doenças que eu falei aqui. Bom, a depressão, por exemplo, é uma das doenças mais difundidas e ela é conhecida como o mal do século. É uma das principais causas de afastamento do trabalho ou dos estudos. Uma pessoa com depressão, por exemplo, ela decide se isolar das pessoas.
É normal que uma pessoa que ela esteja com depressão ela tenda a se afastar um pouco dos vínculos sociais dela. Ela tende a buscar o isolamento e buscar viver dentro de uma bolha. Muitas vezes, cara, algumas dessas pessoas elas não se animam com absolutamente nada, elas estão com a energia delas totalmente esgotada e assim, nada muitas vezes faz com que as pessoas sintam prazer de se sentir feliz ou eufórica novamente. Bom, e a doença em si, ela é determinante para que a pessoa ela se isole da sociedade. Bom, e é exatamente que ela viva uma vida distante das outras pessoas. Eu conheço, por exemplo, um cara que ele viveu dessa forma, que ele viveu se afastando das outras pessoas, que ele viveu muitas vezes sem mandar mensagens, sem rolê, sem fazer qualquer outros tipos de coisa, porque ele era uma pessoa isolada, ele era uma pessoa que estava com depressão, enfim, e é exatamente isso que isso causa. É assustador ver isso, é assustador. A segunda doença que eu quero falar aqui é a ansiedade social. Com certeza uma das principais também, porque ela também é chamada de fobia social. Ela é caracterizada principalmente com problemas de lidar com outras pessoas. Isso vem com medo, uma ansiedade irracional para você lidar com outras pessoas. Pessoas com ansiedade social, por exemplo, tendem a ver muito o lado do outro, julgando eles, enfim. E muitas pessoas com ansiedade social tendem a ponderar melhor seus discursos e pensar muito neles para que eles não sejam julgados. Em graus mais elevados, por exemplo, as pessoas com ansiedade social elas não vão querer mais sair nas ruas, exatamente por medo de que uma pessoa faça algo contra elas. Muitas vezes não é algo que nem um linchamento, alguma coisa do tipo, mas às vezes é algo como um cancelamento, enfim, uma prática de bullying, entre outras coisas. E esse transtorno, muitas vezes, ele impede com que a pessoa. Aliás, muitas vezes não. A ansiedade social, cara, por si só, ela é caracterizada dessa forma porque ela meio que impede com que a pessoa viva de forma normal com as outras pessoas. Todo tipo de ansiedade que passa do comum é um tipo de ansiedade que faz com que as pessoas elas passem a ter medo de conviver em sociedade, medo de andar de avião, entre outras coisas. É importante que vocês vejam, inclusive, o vídeo que eu postei sobre ansiedade aqui. Eu vou deixar aqui nos cards. E assim, assistam. Se vocês não assistirem, mano, como eu falei, é sequência lógica. Sequência lógica. O terceiro distúrbio que eu queria falar aqui é o transtorno bipolar. Cara, apesar de tudo, eu não sei muito sobre o transtorno bipolar. Eu preciso estudar um pouco sobre ele. Mas, segundo os relatos de alguns conhecidos e de algumas pessoas que eu interagi de certa forma, o transtorno bipolar é muito complicado. Por quê? Porque a pessoa que ela tem distúrbio bipolar, ela é meio que uma pessoa de fases, entre aspas. Ela de repente vai ter uma fase maníaca, uma fase em que ela vai estar extremamente irritada, que ela vai estar extremamente ativa, entre outras coisas, e muitas vezes ela vai estar numa fase depressiva também. A fase depressiva muitas vezes vai ser aquela fase tipo foda-se pra tudo. Então nessa fase foda-se pra tudo, ah, isso envolve um foda-se pras interações sociais também. Ah, e muitas vezes, cara, tem a questão do julgamento também. Tem a questão do julgamento. Uma das pessoas que. Um dos caras que interagia na internet, por exemplo, ele tinha um transtorno bipolar e, tipo, ele literalmente ele se tornou hikikomori por causa disso.
Então você percebe, meio que falando assim, de maneira geral sobre esses distúrbios mentais, os distúrbios mentais eles afetam muitas vezes o comportamento da pessoa e a forma como ela age. Então, tudo isso torna a vida da pessoa extremamente complicada. E quando uma pessoa também ela é tímida, ela tende a se isolar também. Mas eu falo aqui de um grau de timidez muito mais forte. A pessoa ela vai sentir um medo constante daquilo que as outras pessoas vão pensar. A pessoa que ela é tímida ao extremo, ela vai pensar no corte de cabelo dela de repente no ônibus. O que as pessoas vão achar no corte de cabelo dela? A pessoa que ela é tímida em excesso, ela vai ter cuidado na hora de, sei lá, de sair com determinada roupa. Com determinada roupa não, mas de sair com qualquer tipo de coisa. E ela vai criar mais ou menos essa neurose dentro da cabeça dela. E é exatamente isso que você é ser tímido, cara. Bom, e eu conheci, por exemplo, pessoas que eram tímidas em excesso e que as outras pessoas ao redor delas não entendiam elas. E cara, isso daí, cara, só piora. Muitas vezes o isolamento não vem nem da timidez em si da pessoa. O isolamento vem das atitudes que as outras pessoas elas tomaram pra cima daquela pessoa que fizeram com que a pessoa se isolasse. Bom, pra quem não entendeu, vamos dar um exemplo. Vamos supor que essa pessoa que ela era muito tímida, ela foi forçada a apresentar um trabalho. Tá. Mas não só apresentar um trabalho. Como ela era forçada todas as vezes a falar em voz alta nas aulas por um mesmo professor. Cara, esse professor, ele tava percebendo que a pessoa ela era tímida e provavelmente ele tava atacando a fraqueza dela. Bom, isso mostra talvez um despreparo na hora dele lidar com as pessoas, mas isso também mostra que essa atitude dele, ela prejudicou essa pessoa. Enfim, e a ponto de que a pessoa começou a se isolar cada vez mais da turma e de tudo. Porque é exatamente isso que acontece. O terceiro fator que eu queria falar aqui é a respeito dos traumas. E a pessoa que ela tem alguns traumas, ela tem uma. Ela tem que evitar aquilo. Ela tem a necessidade de evitar aquilo que ela passou. Por exemplo, se uma pessoa tomou pilhas na cara no meio da escola, sofreu bullying dessa forma, ela pode ter medo de interagir com pessoas. Se essa pessoa ela sofreu. Bom, eu não sei como é que eu vou falar essa palavra aqui. É uma palavra que começa com. Vou soletrar pra vocês. A-B-U. Caralho. A-B-U-S-A-D-A. Na, na escola, no trabalho. Cara, provavelmente ela vai ter necessidade de esconder isso daí também, cara. Bom, e as pessoas que sofrem bullying, elas podem literalmente ficar dentro de casa. Bom, e isso é muito complicado. É muito complicado mesmo. Bom, e eu queria falar também aqui a respeito de decisão religiosa. Muitas seitas e muitos monges, por exemplo, exigem que você se isole completamente da sociedade. Se eu não me engano, existe uma ordem, não sei se é uma ordem de fato, mas existem alguns grupos de freiras que elas ficam numa certa casa e elas não saem de jeito nenhum.
elas não saem dali, elas ficam ali por toda a eternidade. É exatamente essa a vocação delas. E tipo, elas ficam rezando, elas ficam intercedendo de maneira geral pela humanidade, elas ficam intercedendo. As próprias missas, se eu não me engano, elas são rezadas lá onde essas freiras estão. Então, tipo, elas não vão até a missa vai até elas. Alguns monges também, eles vivem dessa forma. Eles vivem isolados do mundo. Se eu não me engano, um dos caras que ele nunca viu uma mulher na vida, ele é um cara que ele foi criado por monges, ele foi educado ali naquele lugar e tipo ele passou a vida inteira ali. Ele não saiu para outros lugares entre outras coisas. Enfim, isso pode ser considerado um ato de fé. E assim, uma pessoa que ela chega nesse nível a ponto de se isolar completamente por causa de religião, cara, é uma pessoa que ela tem todo o meu respeito. Porque a pessoa tá fazendo uma escolha muito difícil para que ela consiga literalmente ajudar outras pessoas. Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tá rezando só por ela tá rezando por toda a humanidade. Então, é um propósito muito nobre, assim. O propósito de vida de um religioso é muito nobre. A quinta coisa são doenças que causam vergonha, como é o caso, por exemplo, de doenças que causam deformidades. Doenças que causam deformidades ou deformações acabam causando vergonha no portador delas. E as pessoas que elas têm, que elas portam essas doenças, elas acabam por se isolar por medo do preconceito de outras pessoas e por vergonha mesmo. E, cara, é meio complicado isso. Não sei se as pessoas que elas têm algum tipo de deformidade, se a maioria delas se escondem. Eu não sei a porcentagem de pessoas que se escondem, mas isso daí é bem triste. Ver as pessoas se escondendo por causa de preconceito é um negócio muito triste. Bom, sexta coisa. Agora sim, eu posso citar os Nietzsche e os Hikikomoris. Bom, e é como eu falei, eu interagi algum tempo com alguns Nietzsche e com alguns Hikikomoris. Bom, em todos esses, e ambos esses termos têm origem japonesa. E eles representam tipos de pessoas completamente isoladas. Os Nietzsches, por exemplo, eles são pessoas que não trabalham e que elas não estudam. E que muitas vezes são sustentadas pelos pais. Apesar disso, vale a pena lembrar uma coisa. Os Nietzsches, cara, de sua classe de maneira geral, muitos deles saem com muito mais frequência do que os hikikomoris. Os hikikomoris são as pessoas que elas realmente vivem isoladas. Mas os Nietzsches eu quero falar aqui também sobre eles, porque uma pessoa sem dinheiro, sem estudar, muitas vezes ela não tem dinheiro pra sair, né? Enfim, tô viajando um pouco na maionese, mas enfim. E muitas vezes essas pessoas elas acham mais interessante viver em casa, cara. Ficar na internet, comer porcaria, enfim. E ficar na internet é uma coisa que acontece o dia inteiro. Pra eles é o dia inteiro, a vida inteira, enfim. Como eu falei, cara, pessoas nítidas podem ser pessoas fodidas, sim, psicologicamente, com algum histórico de doença mental. Mas o que eu percebo é que muitas deles são pessoas realmente desempregadas. Enfim, deixa eu virar a página aqui que vai ser um pouco difícil. Tô indo pra página 5 já. Bom, ingressar no mercado de trabalho para essas pessoas é muito difícil.
justamente por causa disso. Quando você tá falando do hikikomori, você já tá falando de muitas pessoas que trabalham. Vale a pena lembrar o seguinte: os hikikomoris eles vivem isolados, sim, mas você tem que lembrar uma coisa: eles podem fazer freela, eles podem trabalhar com programação, com edição de vídeo, com muitas outras coisas. O mundo ele exige hoje habilidades que você pode cumprir da sua própria casa. Então, muitos hikikomores eles simplesmente trabalham em casa. Então, os hikikomores eles são pessoas que escolheram o isolamento social e elas escolheram literalmente viver um isolamento radical e viver como verdadeiros monges assim. E é complicado. Muitas vezes as pessoas elas só saem para abastecer. Segundo um livro de um psicólogo japonês, uma pessoa ela pode se enquadrar como hikikomori depois de passar 6 meses seguidos dentro de casa e de manter esse comportamento por bastante tempo. Bom, e algumas coisas que podem tornar uma pessoa com nicho um hikikomori, por exemplo, a primeira, claro, o desemprego. Bom, e uma pessoa que ela lida com questões como desemprego, principalmente aqui no Brasil, mano, é difícil pra ela arranjar um emprego. Aqui no Brasil a gente tem a geração chamada neném, que são pessoas que não estudam nem trabalham. E essas pessoas, elas têm dificuldade de arranjar emprego também. Vale a pena lembrar que deve ter gente neném isolado. Outra coisa que eu queria falar aqui são doenças mentais, que é meio que uma combinação de fatores. Tipo, eles já são meio que hikikomores, daí eles já têm alguma doença mental, daí foge de vez. E como eu falei anteriormente, a depressão e a ansiedade social, elas afetam firmemente as pessoas. Um dado que eu queria colocar aqui é que todos os hikikomores que eu conversei, que eu interagi, que eu falei e que eu ouvi o que as pessoas tinham a dizer, eles eram pessoas que. Eles eram pessoas que tinham algum histórico de doença mental. Enfim. Outra coisa que eu teria que falar aqui é a dificuldade de interação. A timidez de uma pessoa, ela dificulta a interação. E, cara, algumas outras doenças também, como as doenças não, algumas condições, como o caso do autismo, por exemplo, elas são condições que fazem com que a pessoa tenha uma dificuldade de se sociabilizar. Enfim. Quarta coisa que eu deveria colocar aqui são os traumas. Uma pessoa que sofre bullying ou apanha demais na escola, ela pode começar a se isolar também. Bom, o bullying ele ajuda a causar esses traumas, entende? Ajuda a desencadear. E como eu falei antes, o caso do SIC, como cerca de 1 milhão de pessoas no Japão, cara, são considerados hikikomores, cara. E estima-se que o número de índices de hikikomores suba cada vez mais. Isso drasticamente. E claramente conheço pessoas
Gente, tipo, mano, isso daí é muito complicado. Muito complicado mesmo. Outra coisa que eu queria falar aqui é a respeito dos misântropos. Misantropia. Misantropia, mano, meio que naturalmente que a pessoa ela decide se isolar, né? É um sentimento de repulsa e ódio à humanidade e tudo que ela representa. E, mano, a gente recebe hoje em dia muita notícia ruim. As notícias que nós recebemos ao longo do dia, elas correspondem a quantidade de informações inteiras que uma pessoa recebia há 200 anos atrás. Ou seja, nós ficamos com uma cabeça completamente assim. Se você vê, por exemplo, uma pessoa maltratando a outra, se você vê a estupidez no transporte público, se você for ver a estupidez nos jornais ou em alguns outros lugares, você vai ficar naturalmente revoltado. E e você vai começar a odiar a natureza humana. Isso daí é completamente normal. E, cara, uma coisa que tá se tornando rara também é que a pessoa ela tenha fé na humanidade. E, cara, isso daí é muito ruim, tá ligado? Porque o canal de Epifania Disruptiva ele fez um vídeo muito bom sobre misantropia. Ele falou que independente se você odeia grupos, independente de qualquer coisa, cara, de repente se você tem ódio à humanidade, você deve saber que você também é humano, cara. Você é um ser humano muitas vezes desprezível, enfim. Isso daí é comum, cara. Muito comum mesmo. Enfim, na minha opinião, também valeu a pena ter colocado a misantropia depois dos incels dos hikikomores e dos niches. Bom, e você sabe que os hikikomores eles sentem várias vezes. Enfim, misantropia, cara. Misantropia. E é claro, o isolamento social ele tem suas consequências. Ele vai ter suas consequências sim. E a primeira consequência eu colocaria com a ansiedade social. Depois de muito tempo em casa, mano, a pessoa vai pirar, mano. Ela vai ter dificuldade de interagir socialmente de novo, entre outras coisas. A depressão também. Bom, o isolamento ele serve muitas vezes para perpetuar a depressão. E muitas vezes é a causa dela. E o estresse também. Convívio social com pessoas boas é algo positivo para as pessoas. É algo que desestressa as pessoas. Enfim. Cara, eu posso tirar assim várias conclusões daquilo. Bom, uma delas que eu colocaria aqui com certeza é que muitas das pessoas que sofrem de isolamento social, elas são pessoas que têm uma grande combinação desses fatores. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter doenças mentais, ela pode sofrer do bullying, o que entra na questão do trauma, entre tantas outras coisas. E é importante falarmos a respeito disso, até porque tudo isso tem que ser levado em consideração. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificações. Falou, gente, tchau.